Bom dia, galerinha, tudo bom? E agora o nosso segundo momento depois do intervalo. Então, depois de uma manhã assim, bem cheia de emoções, agora nós vamos falar sobre geografia, nossa disciplina. E o conteúdo da nossa aula de hoje é atividades econômicas do campo e da cidade, certo? Então, hoje é 9 de outubro, chegou tão grande e esperado dia e final de semana, que é o Dia das Crianças. Então, hoje é o último dia da semana. Então, segunda-feira é feriado, vocês vão poder estar em casa, sossegados com suas famílias para passear, brincar e se divertir. E não esquecendo que nós sempre temos que dar uma lidazinha numa historinha, num conto de fada, de aventura, de suspense. E aqui hoje nós vamos falar sobre o espaço urbano, as atividades econômicas do espaço urbano e rural. Hoje nós vamos falar somente do espaço urbano, porque é um pouco extenso esse conteúdo e não tem como a gente fazer isso só numa videoaula. Então, o espaço urbano é o espaço das cidades e se caracteriza pelo predomínio das atividades secundárias e terciárias, ou seja, as atividades industriais, comerciais e de serviço. Então, nós vamos falar hoje sobre 3 setores: primários, secundários e terciários. O que corresponde ao espaço urbano, que é a cidade, os setores são secundários e terciário. O primário, ele é característica do espaço rural. Então, o que nós temos também nesse espaço urbano? Grandes aglomerações de pessoas, concentração das atividades produtivas, que são as indústrias e o comércio, concentração de serviço, hospitais, escolas, centro de pesquisa, transporte, entre outros. E o que é mais interessante desses espaços urbanos é que essa concentração de atividades de lazer, de boate, de casa de show, cinema, teatro, museus e em inúmeros edifícios, como praças, pontes, viadutos, ruas pavimentadas, monumentos. Então, assim, essas aqui são as características do espaço urbano que denominam os setores secundários e terciários. Aí nós vamos ter também abastecimento de água e sistema de esgoto sanitário, meio-fio ou calçamento, com canalização de água das chuvas. Então, nós vamos ter rede de iluminação pública para distribuição de energias elétricas e predominância de prédio e edifício, marcando aí a paisagem. E agora, depois dessa explanação sobre o espaço urbano, a gente vai ficar aqui com o nosso principal objetivo da nossa aula de hoje, que quais são os setores das atividades econômicas. Então, as atividades econômicas do mercado de trabalho, elas se dividem em 3 grupos, como eu já falei antes: primário, secundário, terciário. Quem é o primário? Quais são os setores responsáveis? Reúne os setores da agricultura, da pecuária, extração mineral, exploração florestal e pesca. Essas áreas aqui, esses setores, ele é da zona rural. E o secundário e terciário, da zona urbana, que são o quê? Reúne as atividades industriais e a construção civil. E os terciários reúne o comércio, apresentação de serviço, os transportes, a administração pública, as instituições financeiras, a administração de imóvel, o setor de entretenimentos e as profissões liberais. Então, vocês não podem esquecer desses setores. Esta semana, depois do Dia das Crianças, na próxima aula nós vamos voltar novamente e falar sobre esse assunto. Só que aí nós já vamos estar falando também, já englobando o setor urbano. E aqui eu coloquei a imagem dos setores da economia do setor primário para que vocês possam sintetizar mais rápido, memorizar. Aqui, ó, extrativismo vegetal e mineral,
agricultura, pecuária, que é a criação de animais, suíno, ovino, bovino, entre outros. E aqui a pesca, que é o extrativismo animal. Então, esses são os 4 setores da economia que denominam o setor primário. Vocês não podem esquecer. E o setor secundário, nós vamos ter quem? As indústrias e as construções civis. E a indústria aqui, elas são várias. Indústria de cosmético, de móvel, de automóvel. Vários tipos de indústria. Da mesma forma que a construção civil, nós vamos ter construção civil de prédio, de escola, de casa, uma infinita. Agora eu vou colocar para vocês aqui o terciário. Qual é o setor terciário? É setor do comércio, setor de serviços, setor de transporte, setor de eventos e entretenimentos. E aqui cada uma já tem uma sub-área, um subsetor. Então, aqui também são vastos. Então, não tem como a gente falar todos sobre os setores do comércio, setores de serviço. Mas dá para vocês sintetizar que as principais fontes do setor terciário são esses: o comércio, serviço, transporte e de eventos. Então, esse era o meu recadinho que eu tinha para vocês hoje. Falarmos sobre esses 3 setores que correspondem aos setores da economia. E aqui o momento final, um recado muito especial que eu tenho para vocês. Então, vamos estudar, vamos nos esforçar. Vocês são maravilhosos, foi uma semana cheia de aprendizagem. Aprendi muito com vocês. Então, assim, bom feriado e um feliz Dia das Crianças. Que vocês possam se divertir, brincar nesse dia que é tão especial, que é dedicado a vocês. Então, eu deixo aqui o meu muito obrigado por fazer parte de vocês. Todas as manhãs estamos nos encontrando. Então, hoje também é um dia muito especial, porque hoje faz o quê? 30 dias que nós começamos essas nossas videoaulas, começamos as nossas aulas, voltamos a ter essas aulas, esses encontros matinais. Então, eu quero agradecer a vocês, a família de vocês, por todo dia estar na casa de vocês falando um pouquinho sobre cada disciplina e sobre cada conteúdo. Então, tchau, um bom final de semana, um feliz Dia das Crianças e até quarta-feira. E eu não vou passar para casa, tá bom?